Olá, Neto Marques, aqui pelo site Voz MT. Mais uma vez, estamos dando início ao nosso programa Voz TV no ano de 2025. E hoje, o nosso primeiro entrevistado do ano é o Tony Rachid. É um agente político bem conceituado aqui na política de Mato Grosso, vem fazendo aí um excelente trabalho ao longo da sua vida e com certeza nós estamos felizes porque vamos aqui aprender muito com o Tony Rachid e principalmente falar ali sobre a audiência pública que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 13, ali na cidade de Jangada. Tony Rachid, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Voz TV. Obrigado, Neto Marques. Primeiramente, agradecer a Deus por estar vivo e estar aqui hoje e o convite que você fez para mim para a gente poder colaborar com algumas informações. O Tony Rachid é um empresário ali da cidade de Jangada e existe um movimento aí para fazer um desvio da BR ali naquela cidade. E o Tony está representando ali os comerciantes da cidade de Jangada. Tony, o que está acontecendo e qual que é a previsão dessa audiência pública? Se não me falha a memória, ela é um pedido do deputado Botelho para essa audiência pública lá, né? Sim. Neto, perdoe-me a expressão, essa assombração que deixa Jangada atônita, já ocorre há mais de 20 anos, desde o governo Blairo Maggi e desde quando se concessionou a BR-163-364 pela Odebrecht e uma das suas empresas chamada Rota do Oeste, que existe esse fantasma para a cidade de Jangada, certo? De tirar o leito da rodovia de dentro da cidade e desviar. Ora, Neto, Jangada é uma das cidades de Mato Grosso com menor IDH do estado, onde o fluxo de veículos, caminhões, carreta, veículos pequenos, eles utilizam a cidade, Neto, para fazer seu lanche nas pastelarias, nas lanchonetes, utilizam, às vezes, o correio do município, utilizam o banco que lá está, utilizam os supermercados para fazer suas compras, os postos de combustíveis. E com esse desvio da rodovia, a Jangada vai acontecer o que aconteceu com Rosário Oeste, nos idos dos anos 60, onde foi tirado o leito da 364 de dentro e a cidade ficou no ostracismo. Vai acontecer com Jangada o que aconteceu agora, recentemente, com municípios como São Pedro da Cipa, como Jucimeira, onde hoje, pouco tempo depois do desvio, esses municípios viraram fantasma. Ou seja, então o movimento nosso, dos comerciantes, da população, é para que mantenha o fluxo da rodovia dentro da cidade, para que mantenha oxigenado esses recursos. Jangada é uma cidade muito pobre, né? Se você tirar a rodovia da Jangada, é como você estivesse tirando aí a veia artéria principal do corpo de um ser humano, porque ali passa tudo, né? Ele é o principal e gera economia também para a cidade. Olha, eu acredito que a zona urbana, porque Jangada ela é dividida, assim, economicamente e populacionalmente, em praticamente 50% zona rural, 50% zona urbana. Então, assim, eu acredito que mais de 70% do movimento do comércio é a rodovia que traz para o município. E como a economia é interligada, acaba que todo município depende da rodovia. Essa é a nossa luta, desde o governo Blairo Maggi. Antes, Neto, a rodovia, quem tinha o poder sobre ela era o DENIT, certo? E nós discutíamos com técnicos do DENIT, mas parece-me que o DENIT não tinha, assim, dado suficiência atenção a isso e respondia para nós, comerciantes, como quem diz assim, mas
os estudos nos mostram que não existe o subdesenvolvimento após o desvio. Mas esses estudos nunca ninguém viu, Neto. Então eram falácias do DENIT. Procuramos, na época, o então deputado federal Wellington Fagundes para que mantivesse a rodovia. Então parece que era tudo muito distante. Agora que a rodovia pertence à concessão a uma empresa do Estado, o MTPAR, e a sua subsidiária, Nova Rota, pertence ao Estado, nós vimos a possibilidade dessa proposta ser atendida, Neto. Sabe? Agora que era para ser o contrário, né? Porque agora é de interesse público, de interesse do Estado, até porque se você desvia ali, a cidade vai ficar, como você já disse, fantasma. E de onde que vem ali, ou de onde que vai, como é que vai gerar a economia da cidade? Mas essa proposta, Tony, ela vem de onde? Essa proposta de fazer esse desvio da cidade? Você sabe que muitos dos projetos que ocorrem no Brasil são feitos sob prancheta, muito distante das realidades locais. Tecnicamente só, né? Tecnicamente. Então, esse projeto foi dirigido pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, onde eles preveem o fluxo sem parar, digamos assim, dos veículos. Porém, Neto, a partir do momento que a rodovia passa a ser do Estado, e eu penso que o governador e o novo presidente da Nova Rota, que é o ex-senador José Aparecido dos Santos, o popularmente conhecido como Cidinho, eles serão sensíveis à causa de Jangada. Eu faço a seguinte atenção, Neto, a seguinte questionamento, perdoe-me. Primeiro, a travessia urbana de Jangada, Neto, ela tem 600 metros aproximadamente, certo? Do cemitério até a última lombada eletrônica, em torno de 600 metros. Todo o fluxo do agro, da região norte, noroeste, passam por Jangada. Perfeito? Perfeito. As empresas que trabalham para o agro são todas empresas ricas. O agro é rico. E o Estado agradece por essa riqueza e isso se reverte em bem-estar social. É aonde nós queremos chegar. Será que essas empresas, seus caminhões atrasarem 5 minutos, 3 minutos, que eu acho que não vai acontecer isso depois que duplicar, hoje, atrasam 5, 6 minutos, 3 minutos para atravessar a travessia urbana de Jangada. Você acha que esses poucos minutos são mais importantes do que quase 20 mil famílias que vivem em quase extrema necessidade? Será que nós não temos um governo social que olhe para as pessoas simples, que não têm acesso à voz, que não têm direito a reclamar? Quer dizer que, pelo bem-estar das empresas ricas, nós vamos, entre aspas, matar o município? E hoje, você conversando com as pessoas que pegam a estrada, que passam sempre ali por Jangada, a gente ouve falar muito assim, olha, vamos viajar, vamos passar em Jangada, vamos comer um pastel. Na verdade, os motoristas gostam, fica como se fosse um pedágio espontâneo ali. Todas as vezes que eu também viajo, que pego essa rota aí, eu paro ali com meus filhos, com minha esposa, para a gente saborear um pastel de Jangada e também ir ali você fazer uma interação com aquela população. É muito bom isso aí. Você imagina com esse desvio quantas famílias irão deixar de diminuir a sua renda, os próprios empresários do pastel, os que trabalham ali nessas empresas, quer dizer, poxa, vai dar um desfalque muito grande na renda familiar dessas pessoas. Eu acho que não sendo dramático, mas eu acho que leva ao caos o município. Há exemplos de Jucimeira, de São Pedro da Cipa, que foi desviado. Inclusive, a antiga concessionária Rota do Oeste, ela criou, um pouquinho mais adiante, aqueles quiosques, né, para que aqueles vendedores de panela, aqueles pasteleiros se instalassem lá. Mas, Neto, está convite a toda a população, pode passar lá. Os quiosques estão todos abandonados, não foram habitados. Ninguém para ao léu, ninguém interrompe sua viagem para parar no meio do nada. Sim. Ninguém para. Então, a Jangada, como você disse, é uma cidade
tradicionalmente conhecida como a capital do pastel, sabe? E outra, Neto, eu digo mais ainda, a Baixada Cuiabana, Neto, é carente de lazer. E a cidade mais próxima de Cuiabá é a cidade de Chapada e a cidade de Jangada. Com essa duplicação, Neto, pode-se desenvolver o lado turístico do município de Jangada, onde as pessoas, para ver aquele ar rural, aquela vida simples do dia a dia, podem fazer investimentos na cidade, que lá tem tem ruínas, tem cavernas, certo? Tem cachoeiras, sabe? Então pode desenvolver ainda. Então, quer dizer, eu acredito muito na sensibilidade do senador Cidinho, do governador Mauro, e que vão ser sensíveis à causa da população de Jangada. E como eu disse, não é os 3 minutos, 2 minutos de cada caminhoneiro de empresa rica que vai em detrimento contra aproximadamente 20 mil famílias do município de menor IDH do estado de Mato Grosso. Eu confio neles pela manutenção da rodovia. Tá certo, Tony. Agora me fala aí a respeito dessa audiência pública. Quando, como, que horas, como é que vai ser? A população lá de Jangada pode participar? Como que vai ser? Está sendo feito convite aos moradores de Jangada? Neto, essa audiência pública será depois de amanhã, né? Sexta-feira, dia 13, né? Sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. Essa audiência foi promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na figura do deputado Botelho, que Botelho, a família do Botelho é de Jangada. Botelho é um cara que sempre assim gosta de conviver com os sitiantes, com as pessoas simples, comer o pastel, tomar garapa lá na Jangada, tá entendendo? Convidamos também o senador Jaime Campos, cujo pai do senador Jaime e do deputado... Tinha boliche lá, né? O seu Júlio Domingos de Campos, que eu conheci, fui amigo do seu Fiote, fui amigo, almocei inúmeras vezes na sua fazenda, que lá existe até hoje, certo? Aqui na zona rural de Jangada, pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade. O seu Júlio Domingos era um grande comerciante, Neto. Ele comprava farinha, ele era um grande incentivador das farinheiras. Ele comprava a produção dos farinheiros de Jangada e trazia para Cuiabá para vender nas grandes atacadistas. Casa Domingos, essas outras redes grandes. Então, seu Fiote sentirá representado pela presença dos seus ilustres filhos, Júlio Campos e Jaime Campos, que também acredito que querem a manutenção da rodovia na cidade. O Júlio Jaime teve um irmão que foi prefeito na cidade, né, Tony? Também tive a oportunidade, nosso amigo pessoal, o arquiteto Benedito Campos, trabalhamos junto na prefeitura de Jangada, é uma pessoa também que foi secretário do governador Blairo Maggi, e naquela época, quando começou os rumores do DENIT em desviar, o Dito Paulo foi um cara que também lutou muito pela manutenção. E agora, 22 anos depois, nós vamos ter a audiência. E torço, a população de Jangada toda está mobilizada, o prefeito, os vereadores, especialmente o vereador Jones, os empresários, na pessoa do maior empresário de Jangada, ao seu Gruger, todos estão mobilizados para que realmente Jangada não caia no ostracismo. Agora, só corrigindo aqui, eu falei sexta-feira 13, mas na verdade vai ser sexta-feira, agora dia 14, não é 13, dia 14, lá na cidade de Jangada, uma audiência pública requerida pelo deputado Eduardo Botelho. Qual o horário, Tony? 9 horas da manhã. E outra coisa, Neto Marques, o presidente da Assembleia, o deputado Maxi, foi o deputado que mais teve voto em Jangada. Ele teve 1.882 votos, falha a minha memória, mais de 1.800 votos, certo? É uma pessoa que também tem muito interesse em ajudar a cidade, sabe? Para que realmente a cidade mantenha. E eu vejo, Neto, se fizer uma travessia urbana, a Jangada merece, né?
Você vê, criar uma travessia urbana bonita, arrumar mas mantendo a rodovia lá, fazer uma pequena trincheira para ligar, uma pequena trincheira, porque a cidade é pequena, ligando um lado do outro da cidade, fazer uma passarela onde passará pedestres e bicicletas por cima, vai motivar muito, Sim, né? com certeza. Muito, vai desenvolver a cidade. Eu acho que o governo, para ser avaliado como bom, ele não basta ter dinheiro em caixa, Neto, mas o governo precisa trazer bem-estar à população. Então vamos olhar para a Jangada e fazer com que essa cidade não se afunde. Certo. Tony, para a gente encerrar esse assunto da audiência pública de Jangada, vai ser sexta-feira, dia 14, 9 horas, a partir das 9 horas, na onde ali na cidade? Na Câmara Municipal de Jangada. Na Câmara Municipal de Jangada. Tá bom. Todos convidados da cidade. Tá Todos bom? Convidados. Tony, agora nós vamos falar. Tony também, Tony Rachid Jaldi, ele já teve aí inúmeros cargos dentro aqui da estrutura do estado de Mato Grosso. Ele já foi secretário adjunto da Casa Civil, já assumiu como secretário da Casa Civil, já foi também chefe de gabinete da vice-governadoria do estado de Mato Grosso e outros cargos também que ele vai falar aqui para a gente. Então nós vamos falar um pouquinho da nossa política aqui do estado de Mato Grosso, haja vista que ano que vem, 2026, haverá eleição aí para presidente da República, para governador, para senador, deputado federal e também deputado estadual. Tony, quais foram outros cargos? Eu sei que falei uns 3 aí, mas eu sei que você já assumiu aí inúmeros cargos aqui do estado de Mato Grosso. Isso reverencia você a falar também aqui, a gente bater um papo descontraído sobre a política aqui do estado de Mato Grosso. Perfeito. E todos esses cargos eu quero agradecer também a oportunidade do Mauro Carvalho e do Mauro Mendes que me colocaram nesses cargos. Além desses que você citou, eu fui presidente do conselho da MTPAR, conselho de administração do MTPAR, diretor de engenharia do MTPAR, fui secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e membro substituto do Condesprodemate, que é talvez o principal conselho do estado. Estado de Mato Grosso. Mas, Tony, vamos começando aí pela eleição majoritária aqui no estado. Sabemos que ano que vem, 2026, haverá eleições aí, na qual já falei, são 5 cargos, né? E para governador do estado, você que já foi chefe de gabinete do vice-governador do estado, Pivetta, e também que ele pretende aí concorrer também para disputar essa eleição ao governo do estado. O que você acha? Como é que vai ser essa gerência dessa eleição para governador? O Pivetta, tem o Wellington, são vários candidatos aí até agora. A dança e a movimentação já começaram, né? O que eu vejo? Nós temos temos algumas movimentações, como é o caso do Balbinotti, que está se movimentando. De Rondonópolis, né? Do empresário das sementes de Rondonópolis, está se movimentando para também se viabilizar como candidato ao governo do estado, né? Aqui, o vice-governador Otaviano Pivetta é um nome muito forte, sabe? Por que eu falo que é um nome forte, Neto? Porque ele vai assumir o governo do estado em março do ano que vem. Dia 30 de março, o Mauro entrega, aparentemente o Mauro será candidato ao Senado. E ele será candidato com o cargo na mão, Otaviano. Então, acredito que ele é um nome naturalmente forte, certo? Mas só nome forte não ganha eleições. Já tivemos exemplos claros disso com o Dante lá atrás, que estava no governo e perdeu para uma deputada do partido de esquerda, certo? E outros exemplos, como o de Roberto França, que perdeu para Frederico Campos, etc., se não me falha a memória. Então, assim, o nome do Otaviano é um nome forte. E isso não lhe dá a vitória ao fato dele estar com o governo na mão, né? E o que eu acho de outros? A esquerda, eu não vejo nomes na esquerda, Neto. Eu vejo o Wellington se movimentando, mas eu não conheço o grupo de Wellington. Não cortando o que você está dizendo, o caso do Pivetta, ele assumindo em março do ano que vem. Ele terá aí no máximo 6 meses para fazer a campanha. Mas como governador, 6 meses é muito pouco para ele deslanchar se ele não começar agora. Deveria já estar movimentando, né? Uma campanha majoritária, Neto, não
como se faz no ano da eleição. eleição, certo? Acho que o Otaviano ele precisa mudar, inclusive o marketing dele, certo? Porque ele é um cara de sucesso, sabe? O Otaviano chegou aqui como auxiliar de motorista de caminhão, história que ele mesmo narra, e chegou a ser como ele hoje é, um dos grandes. Então ele tem um histórico de sucesso. Agora precisa pôr em prática. É um administrador, né? Precisa pôr em prática isso, certo? Precisa fazer com que a população o conheça e que saia do castelo. Tá entendendo? Porque ficar fazendo reuniões, assim, é muito pouco tempo, 6 meses. E outra coisa, Neto, você acha que Otaviano vai mudar o secretariado do Mauro? Difícil, Não vai né? mudar, não vai mudar. Se mudar é 1 ou 2 peças, no máximo, na minha opinião, certo? Acredito que vai ter. Então, isso não colabora politicamente, porque o Mauro, ele não tem secretário político. O Mauro tem secretários técnicos. Então, para quem quer se candidatar, precisa ter os secretários com perfil técnico/político. E o que é um perfil técnico? Um cara que sabe do métier da sua pasta, mas que também atenda a prefeitos, que atenda a vereadores, que sabe levar a obra e levar ou a importância dessa obra, ou a importância dessa ação para a população. Se não tiver isso, Neto, essa onda de secretários, se o cargo é público e é político, por que colocar técnicos? Certo? Então, assim, esse é o gargalo que eu enxergo do Otaviano. Ele é forte candidato, mas precisa se reorganizar. O marketing dele, sair dessa postura, por exemplo, e eu já falei isso, ele é meu amigo, eu falo para ele, dessa postura de palácio. Nós precisamos ter tênis no pé ou bota no pé e ficar mais próximo do povo. Tá entendendo? E os outros nomes? Eu não vejo no Wellington um forte nome, sabe? Porque nós, na eleição de 2000, é uma opinião minha, Neto, sem majorar e sem denigrir mais ninguém, mas em 2022, a derrota do Wellington era eminente. Aí, com a mudança partidária do presidente Bolsonaro, mudando para o PL, ele se viabilizou. Assim como muitos, o Brasil afora, se elegeram com a onda bolsonarista, com a onda dessa polarização. Aqui mesmo na Baixada Cuiabana, nessa eleição de 2024, tivemos 3 clássicos exemplos. Aqui na capital com Abílio, certo? Em Rondonópolis com Cláudio Paisagista e em Várzea Grande com Cláudia Moretti. Ninguém esperava que esses 3 venciam. O Abílio não sabia se ia para o segundo turno. O Lúdio estava crescendo. Então, novamente eu digo, não enxergo grupo político do Wellington. Não consigo enxergar isso. Muitos falam do trabalho do presidente, do PL, mas não teve um grande trabalho. Assim, você não vê movimentação. Você que está lá em cima e conhece os prefeitos, tudo. Sabe, você não vê movimentação. O que você vê é a polarização. As pessoas aqui no estado de Mato Grosso votaram porque torcem para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, acho que o Otaviano deve estar cometendo aí um grande erro de achar que ele assumindo em março, mantendo todos os secretariados praticamente do governo do Mauro Mendes, e que o Mauro vai fazer a campanha dele, tipo como se tivesse em plena campanha o Mauro, mas no lugar dele o Piveta. Acreditando que se manter todos os secretariados dele, quase todos também, vai dar a vitória para ele. Eu acho que não é bem assim. O Otaviano deveria já estar movimentando, colocando o tênis no pé, ou a bota, como disse o Tony aqui, montando uma equipe aí, correndo atrás, mostrando serviço. Porque ficar lá dentro do palácio, aguardando para ver se o Mauro Mendes vai fazer a campanha dele com a sua equipe, pode o tiro sair pela culatra, porque a gente já viu que Mato Grosso não tem histórico de governador sair do governo e eleger senador. O próprio Mauro Mendes está correndo risco aqui de não se eleger aqui no estado como senador. Eu vejo assim, o Otaviano, ele está apostando no reconhecimento das suas ações, das ações do governo, sabe? E isso é difícil, porque a população esquece. A população esquece as ações que você faz para ela. Então, se você não tiver o tempo todo próximo, e hoje, Neto,
nós estamos vivendo uma época que eu particularmente eu abomino essa onda de TikTok, né? Essas dancinhas, essas pegadinhas, esses trends que acontecem hoje em dia. Não, eu acho que as pessoas, o político, que ele está respeitando, que ele está exercendo o mandato do povo, ele precisa respeitar as pessoas que colocaram ele lá dentro. Ele precisa mostrar o que ele está fazendo. E hoje você não consegue enxergar isso. Hoje você vê deputadas, você vê políticos de uma maneira geral, sextou, bebê. Que isso? Quem quer saber se sextou? Então, mostrando a boa vida deles, não existe isso, Neto. Tem que ter respeito, porque hoje o país vive talvez uma das pré-miséria que nunca viveu. Nunca tivemos dificuldade, Neto, para comprar alimento como estão tendo agora. E é inadmissível esses políticos ficar com essas dancinhas de TikTok, mostrando, sabe, não ganha voto. Eu acho que a população precisa, sim, de fato, saber escolher os políticos. Porque essa onda de internet, de mídia social, Instagram, Facebook, status do WhatsApp, cria uma imagem fictícia de um político e que, na verdade, não é. Agora, Tony, ano que vem, 2026, vai ser um ano muito complicado, que a gente não consegue desenhar essa nuvem de campanha, de eleição, de vitória de senador da República, haja vista que em 2016 nós teremos aí 2 vagas no Senado, né? Mas a gente vê que do lado da esquerda tem aí o Carlos Fávaro. Do lado da direita, eu não sei onde que Mauro Mendes entra aí, mas ele tenta entrar para a direita, ele é um centrão ali tentando romper ali as barreiras da direita. Nós temos o Zé Medeiros, né, também pela direita, e tem a Janaína correndo por fora aí, que acredito que vem muito forte pelo fato de ser mulher e tendo a segunda opção de voto. Como que você vê como é que você desenha esse cenário de Senado aqui no estado? Tem o Jaime Campos também aí. Eu não falei, quando você falou de governador, eu não citei, porque não temos, além do Balbinotti e do Piveta, não temos ninguém. O Jaime, já em outras vezes, ameaçou ser candidato ao governo. Mas, de bastidores, nós sabemos que o Jaime quer reeleição, sabe? Porque entre ameaça e partir para cima, há um abismo muito grande, certo? Então, nas vagas... Entre querer e poder, mais ou menos assim. Então, veja só, o Mato Grosso também tem um histórico de senadores assumirem e deixarem os seus suplentes assumirem, certo? Mato Grosso tem 3 casos bem recentes, inclusive tem a Margarete Busetti, que está utilizando o cargo do ministro Fávaro, certo? Meio que na marra bastar, né? Então, assim, isso não acho uma situação digna para com os seus eleitores. Por quê? As pessoas que votaram na gente, Neto, votam para que nós exercemos aquela função, certo? E não para exercer outra função e depois botar um suplente que não teve voto, que ninguém vota em suplente. O suplente ajuda, mas na cédula está lá o nome, Carlos Fávaro, não está Margarete Busetti. Então, desses nomes, esse quadro que você pintou, eu acredito, na minha simples e humilde visão, que a esquerda ela vai marchar com o Fávaro e com a Janaína. Acredito que a Janaína vai agregar com o Fávaro. Por quê? Em episódios recentes e anterior, o Mauro já tem dado assim, demonstrações que não quer a Janaína perto dele. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que o Jaime vai compor a chapa com o Mauro, vai ser o Mauro e o Jaime. Acredito que o Otaviano será o candidato oficial, porque, na verdade, essa pressão, sobre a minha visão, essa pressão que o Jaime está fazendo, ele já fez no passado com o próprio Mauro, certo? E isso, na verdade, é para garantir a vaga para a reeleição do Senado, que seria tranquila, Mauro e Jaime Campos. Do lado de lá, o Fávaro vem praticamente se debatendo contra o agro.
apesar de ele ser fruto do agro e ser indicação do maior agronegocista do país, que é o Blairo, certo? Então, assim, mas as atitudes dele, então, acredito que ele, como ministro, vai se gabaritar para ser candidato ao Senado. A Janaína sempre teve um viés de esquerda, está envolvida na luta dos servidores públicos, sempre defendeu, e todos os servidores públicos e sindicalistas têm um viés de esquerda. Então, acredito que o MDB, que é centro-esquerda, vai marchar junto com o Fávaro, certo? Então, para mim está muito claro isso. E o Medeiros. Neto, perdoe-me o deputado federal Medeiros, mas o Medeiros é daqueles políticos que ganharam a eleição, mas não sabe o que significa o mandato. Eu, particularmente, como mato-grossense bom cuiabano, eu não conheço nenhuma ação do Medeiros. Eu até via que ele defendia o ex-presidente Jair Bolsonaro, até levar um puxão da orelha do Alexandre de Moraes, quietou, que não falou mais nada. Então, eu acho que ele não tem gabarito para ser senador. Ele começou uma briga com o governador aqui também, aí desistiu, né? Sabe? Então, é uma pessoa que está totalmente fora do eixo político. Ali eu acho que perdoe-me, e sem querer macular a imagem de ninguém, mas eu acho que ele está num projeto pessoal do que um projeto político. Tá bom, nós conversamos aqui com Tony Rachid Jaldi, que é aí um cabeça da política do estado de Mato Grosso, está desenvolvendo aí junto com o deputado Botelho uma audiência pública em Jangada na próxima sexta-feira, dia 14. E, Tony, se tiver alguma coisa que você acha interessante, que eu não perguntei aqui, que nós não comentamos, se você quiser falar aí, você tem 1 minuto para falar sobre isso aí. E depois nós vamos aqui despedir e dizer para você que aqui os nossos estúdios do site Voz MT, do programa Voz TV, está sempre à disposição para aprender e aqui conversar contigo e a gente poder explicar um pouquinho do seu conhecimento aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Neto, nada a acrescentar, eu quero só agradecer a oportunidade e aqui reforçar ao ex-senador Cidinho Santos, ao governador Mauro, né, que tem um pouco de sensibilidade e analisem com carinho a manutenção dessa rodovia por dentro do leito de Jangada, que a cidade merece sobreviver. Tá certo. Muito obrigado, então, Tony Rachid, aqui pela sua entrevista no Voz TV. Espero que você volte sempre aqui, a casa está sempre à disposição. E este programa você pode acompanhar pelo YouTube, pelo site Voz MT ou por qualquer uma das nossas redes sociais, além do Instagram. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.